Graça e a paz de Jesus. Eu sou Raí Barbosa, aluno do curso Bacharelado em Teologia da Unicesumar. O meu RA é o 18-166-46-5. E esse é o trabalho mapa, pregação e prática ministerial. Os irmãos abram em Romanos 8:31, onde leremos o texto do 31 ao 39, que diz assim: Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas essas coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, reparem que começou com a seguinte retórica, e Paulo usa sempre a retórica para que você foque na parte que ele quer explicar. E ele começa dizendo assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Aí se volta ao texto a partir do 28, que ele vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram antes chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? E ele vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que no 28 ele já vai dizendo assim: que todas as coisas cooperam para o bem. E no 31 ele vai dizer assim: Deus é por nós. Mas como as coisas cooperam para o bem e nós vivemos com sofrimento? Como Deus é por nós e acontece tantas coisas, e o texto depois vai dizer tantas coisas ruins, mas o texto ele afirma que Deus é por nós. Porque Deus é por nós, porque Ele tem um propósito, e Ele nos aperfeiçoa. E no texto, no versículo 28, Ele vai dizer qual é esse propósito. E é na parte B que Ele diz: nos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E no 29 Ele vai dizer que pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem e semelhança do seu Filho. E esse é o propósito de Deus, nos transformar em imagem e semelhança do seu Filho. Então Ele é por nós. Às vezes a gente tem a imagem e alguém vem dizer que não, Deus não é por nós. Nós estamos passando por uma situação difícil, por algum sofrimento. Como é que Deus é com você? E na verdade esse texto de Romanos, ele vem explicar bases para a gente, bases para colocarmos no nosso coração. E a primeira base que Ele coloca para nós é essa: Deus é por nós. Sabemos que Deus é por nós, e tudo o que acontece é para o seu propósito. Ele sabe de tudo que vai acontecer. Se viu o sofrimento, é para nos tornar mais parecidos com seu Filho, porque esse é o seu propósito para nós. E mais, no versículo 32, ele vai dizer assim, e a pergunta é: Deus é por nós, por que você diz que Deus é por nós? E o 32 responde: porque Ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós.
Deus é por nós. Por que Deus é por nós? Ele entregou o seu Filho por nós. Quando alguém dizer Deus não é com você, você vai dizer Deus é comigo. E que prova Ele deu que Ele é comigo? Ele entregou o seu Filho por nós. Ele entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Ele tomou sobre si os nossos pecados naquela cruz. Deus não poupou o seu próprio Filho e o deu por amor a nós pecadores. Então outra base que Deus dá para nós é dizer assim: Deus é por nós, porque Ele entregou o seu próprio Filho. E mais, e Ele faz outra retórica dizendo: como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Que coisas são essas? Que coisas são essas? Deus nos dará coisas? Sim, Deus nos dará coisas. Deus tem um propósito de nos tornar a imagem e semelhança do seu Filho, e por isso Ele nos abençoa, Ele nos aperfeiçoa, porque nós por nós mesmos não conseguimos. E a pergunta é uma retórica dizendo assim: e Ele nos dará todas essas coisas? E ainda diz assim: e de graça, e todas as coisas. Deus nos dá as coisas, Deus nos ajuda, segundo o seu propósito. E aí no 33 vai dizer assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Sabe, é outra base que devemos prestar atenção no texto. Deus nos justifica. Isso é muito interessante, que quando alguém nos acusa, até a nossa própria mente nos acusa, Satanás nos acusa, as pessoas nos acusam e diz assim: você não merece, você pecou, eu lembro de você, você é pecador. E você vai dizer assim: mas é Deus que me justifica. Essa é a outra base do texto. Deus é por nós e é Deus que nos justifica. E o texto vai dizer: Deus nos justifica de todo pecado. Não, mas não merece, eu sei, mas é Deus que justifica. E Romanos, Paulo mandou essa carta estabelecendo essa base: quem te justifica é Deus. Quem fará acusação aos escolhidos de Deus? Porque isso cala qualquer murmurinho. Quando a nossa mente começar a dizer: você não merece, você não pode, você errou, você pecou, você vai dizer para você mesmo assim: mas é Deus que me justifica. Vou fazer o que puder, mas sou pecador, mas eu sei que Deus me justifica. E o texto continua. E no 34 ele vai dizer assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Já é outra base forte que Romanos vai esclarecer para nós nessa carta que Paulo escreveu. Deus intercede por nós. Deus nos justifica e ainda Jesus intercede por nós. Deus nos ouve, a gente ora, passa por Jesus. Só há um mediador entre Deus e o homem, se diz Jesus, o Cristo. Deus, Cristo, o homem. Ele que intercede por nós, está à direita de Deus intercedendo por nós. Nós pedimos as coisas a Deus, não pedimos como convém. Deus está lá. A gente pede uma coisa, a gente às vezes pensa, a gente passa por sofrimento. Deus está intercedendo por nós. Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. Então não estamos sozinhos, porque Deus intercede por nós. Às vezes você pensa assim: eu fui esquecido por Deus, eu não creio que Deus é por mim. Deus se justificou e ainda mais, Deus intercede por você diante do Pai. Você não está sozinho. Porque temos que ter essa certeza no coração: eu sei que Deus intercede por mim, à direita do Pai. E a outra base que o texto de Romanos vem oferecer para nós: Deus intercede por nós. E aí no 35 vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. E aí no 37 vai dizer: em todas essas coisas somos mais que vencedores. É outra base que Deus coloca aqui, que Paulo escreveu em Romanos, para a fé daqueles irmãos. Olha,
Nada nos separa desse amor de Jesus. E ele vai citando várias coisas. Olha, não é o perigo que vai te separar do amor de Deus. Não é a perseguição. Não é a fome, não é a nudez. Não é o perigo, não é a espada. Porque nada nos separa desse amor. Esse amor que nos comprou com sangue. Esse amor que nos comprou na cruz, sendo nós ainda pecadores. Nada nos separa desse amor. Talvez as pessoas pensem assim: Deus esqueceu de mim, eu estou separado de Deus. Não, nada nos separa desse amor. Isso é outra base. Deus não nos deixa, porque nada separa esse amor que Ele tem por nós. E Ele vai citando que tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E Ele vai dizer: em todas essas coisas, sabe que somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Jesus nos ama. Isso é outra base que o texto vai dizer, que Jesus nos ama. E temos que crer com o coração. Temos que crer com todo vigor e dizer assim: Deus nos ama. Quando nos sentimos só, quando nos sentimos tristes, atribulados, nos achamos a pior pessoa do mundo, mas a gente tem que ter essa certeza e dizer assim: eu sei que Deus nos ama, que Deus me ama. E tudo que passa eu sou mais que vencedor. Por quê? Porque Ele me ama. E esse amor de Deus, e nada separa desse amor. E aí no 38, Paulo vai dizer assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Independente do que aconteça, nada. Temos que estar convencidos. Se alguém disser assim: você foi esquecido de Deus, você vai na base do seu coração dizer assim: mas Deus é por mim, Deus é por nós. Quando alguém dizer assim: que prova você tem para dizer que Deus é por você? Você vai dizer: porque Ele enviou seu Filho por mim e morreu em meu lugar, em morte de cruz. E quando alguém perguntar: que prova você é pecador, você peca, e Deus vai dizer assim: mas quem me justifica é Deus, e foi Deus que me justificou. E quando você se sentir só, não esqueça que Ele intercede por nós. E quando nos acharmos que não temos jeito nem solução, e que pode acontecer o sofrimento que for, a angústia que for, a perseguição, fome, não esqueça de uma coisa: Ele nos ama. E o texto de Romanos fala disso. E essa é a nossa esperança, que Jesus nos ama. E todas essas coisas poderemos até passar, mas a gente tem que lembrar de um detalhe, e esse detalhe é muito importante. A nossa história, o final dela já foi bem escrito. A nossa história não está sendo escrita, o final já foi bem escrito. E termina em glória. Termina nos céus com Jesus. E o sofrimento, a nudez, a doença. E se alguém dizer assim: mas você está doente, mas Jesus me ama. E mais, o final da minha história está escrito. Então não depende de nenhuma dessas coisas. Eu posso passar pelo que for, mas o final da minha história é vitória. É morar com Jesus. Então as coisas terrenas parecem ser nada comparado a esse amor. E estamos envolvidos em amor. Perseguição, e se alguém chegar: mas você está doente, pode morrer. Amém. Mas a minha história não termina aqui. A história da gente é eterna e é uma imensa história de amor. E temos que colocar essa certeza no coração, que independente do que aconteça, venha o que vier, o final da nossa história já está escrito e termina em vitória, termina nos céus com Jesus, porque estamos justificados com Ele. Ele nos ama e moraremos com Ele no céu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.